Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Numa semana muito agitada, várias notícias importantes. Começamos com o vídeo e a denúncia do influenciador Felca, aonde hoje o Ítalo, que foi um dos denunciados, foi preso em São Paulo. O que aconteceu nessa notícia, nessa denúncia? Felca fala sobre a adultização e a exploração infantil e de menores pelo Ítalo. E ele fala também sobre como as plataformas acabam induzindo e expandindo o alcance desses vídeos, onde acaba explorando a sensualidade desses menores e também de crianças. Um assunto muito sério, eu não sei para quem tem filho, eu tenho filho e não deixo o celular com as crianças, eles não vão ter celular pelo menos até os 15 anos, é o que eu desejo. E no caso, é por causa disso. Nós não temos controle sobre isso. Mas agora entra um assunto muito polêmico, porque voltou à tona a regulamentação das mídias sociais. E isso é um caso muito sério, porque pode-se regular também a atuação política, a opinião política. E isso que é o grande problema dessa regulamentação. O governo Lula deve enviar, vai aproveitar esse debate, né, essa vibe que acabou pegando. O vídeo do Felca já tem quase 200 milhões de visualizações. Então é um assunto muito importante para todo mundo aí da sociedade brasileira. E com isso o Congresso também acaba voltando isso à discussão. E agora entra o ponto principal. Até que ponto vai a regulamentação? Pontos importantes que Lula quer colocar nessa medida provisória, não, nessa PL que ele vai acabar enviando ao Congresso para votação. Ele quer fixar um prazo máximo de bloqueio. Então, o que acontece? Quando há uma denúncia, vai ter um órgão governamental que vai acabar solicitando e fazendo o bloqueio dessa mídia social. E esse prazo vai ter um prazo máximo de 30 dias para que fique esse bloqueio até que haja uma decisão judicial. Se não houver ainda uma decisão judicial, esse órgão deverá desbloquear automaticamente a mídia social. O que ocorre? Nós não sabemos quais são os assuntos, o que pode e o que não pode. Então, quando nós falamos aqui sobre a exploração infantil, sobre pornografia infantil, que é um assunto muito polêmico e muito difícil e que acaba tendo um tráfego enorme dentro da internet, é algo que é possível talvez a gente achar mecanismos para que isso não se expanda e não tenha alcance. Mas quando a gente vai para a regulamentação, há assuntos muito mais importantes e que acaba levantando uma bandeira de alerta sobre isso. Falando sobre impunidade, o Brasil, muitos dizem que é um país da impunidade. Saiu uma decisão nessa semana que acaba aprovando isso, onde o ministro do STF, Dias Toffoli, acabou anulando as decisões e as condenações do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. João Vacari Neto, que foi condenado em 3 instâncias, acabou sendo agora, as suas condenações acabaram sendo anuladas pelo seguinte motivo. A defesa dele alegou que o juiz Sérgio Moro e procuradores Lava Jato discutiram em mensagens a situação de Vacari e que isso macula a conduta do magistrado e da acusação e afrontam garantias constitucionais da moralidade. E com isso eles acabaram anulando Vacari Neto, que estava preso. Quer dizer, ele chegou a ser preso e estava já em prisão domiciliar. Falando sobre condenação, o ministro Cristiano Zanin marcou para dia 2 de setembro o início do julgamento da turma, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte. Nós podemos ter aí em setembro, se não pedirem vistas, talvez aí o julgamento e a conclusão do julgamento do Jair Bolsonaro. Há algumas hipóteses que podem ocorrer, que é o seguinte: pode ser que esse julgamento possa ir a plenário, e na plenário pode-se solicitar vistas, e daí na vista cada juiz tem 90 dias para configurar o processo, para daí devolver e dar continuidade ao julgamento. Contando isso, nós podemos aí ter por volta de 2, 3, 4 pedidos de vistas, então nós podemos ter esse julgamento não sendo concluído até o ano que vem, o que pode abrir uma brecha até de Bolsonaro concorrer à presidência. Essa é uma ideia, né, uma hipótese
que um advogado de defesa de uma das partes acabou levantando. O Jeffrey G. Kinney falou sobre isso, aonde o julgamento não sendo concluído até final de 26 faz com que ele não tenha condenação, não sendo condenado, uma possível condenação, não sendo condenado, ele poderia concorrer, só que ele está inelegível pelo TSE, só que um ponto importante, no ano que vem o TSE vai ser presidido pelos ministros da STF Nunes Marques e André Mendonça, então são ministros que foram indicados por Bolsonaro. E existe a expectativa de talvez essa a anulação da condenação do Bolsonaro, que é aquele caso dos embaixadores. Se ele for anulado esse caso, Bolsonaro ficaria livre para concorrer. Existe essa hipótese e foi levantada e muito bem falada aí por Jeffrey Chiquini. Falando sobre tarifaço do Trump, Lula lançou nessa semana algumas medidas para conter o impacto financeiro e fiscal sobre esse tarifaço que o Trump colocou, e ele acabou abrindo uma linha de 30 bilhões de reais para as empresas exportadoras, aonde elas se comprometem a manter os empregos e também acabar fazendo alguns negócios. Alguma das medidas também faz com que possa abrir novos mercados, né? O governo vai auxiliar nisso, e em alguns pontos também ele pode acabar comprando os produtos para abastecer o mercado interno. Falando sobre notícia internacional, Trump recebe hoje, estão em reunião, o presidente da Rússia, Putin, numa base aérea no Alasca. Qual que é a expectativa desse encontro? O Trump chega lá como vitorioso, porque ele acabou sendo um dos grandes destaques sobre o acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. Teve até um problema ali com Zelensky, que foi um desacordo ali numa conversa que eles tiveram na Casa Branca. E Trump chega lá para conseguir talvez um acordo de paz. Só que Putin exige que fique com 20% do território ucraniano, grande parte desse território já conquistado, o que pode ser um embate porque o povo ucraniano e o seu presidente Zelensky não abrem mão de território para selar um acordo de paz. Mas provavelmente teremos aí algumas hipóteses de um desfecho ou de algumas saídas. Falando sobre mercado financeiro, o dólar hoje operando em baixa de 0,33, na semana uma queda de 0,86. Real no mês de julho foi a moeda mais valorizada no mundo, por isso o dólar caindo na cotação aqui no Brasil, chegando aí a 5,39 hoje. Ibovespa operando em estabilidade hoje aos 136 mil pontos, onde teve uma leve alta na semana de 0,31. Então Ibovespa é muito lateral nessa semana. Bitcoin também meio lateralizado aí nas últimas semanas e operando em queda na semana de 0,64, cotada a 117.124 dólares. E falando sobre mercado financeiro, a Raízen, que é uma joint venture entre a Cosan e a Shell, maior produtora de álcool do Brasil, acabou tendo o valor dela caindo nos últimos 12 meses vertiginosamente, chegando a cair 70% do valor do papel, onde ele chegou a atingir R$ 7,00, hoje está valendo pouco mais de R$1 cada ação da Raízen. E o porquê disso? O alto endividamento ocorrido no ano passado, onde aumentou 56% o endividamento da empresa. Junto a isso, uma queima de caixa enorme, onde eles queimaram 6 bilhões de caixa. Raízen sofrendo. Isso deve ser desdobramento, talvez, da taxa de juros, que impacta negativamente aí nos contratos e também na captação de recursos das empresas. E Banco do Brasil também, aí uma notícia negativa, teve o resultado trimestral divulgado na semana e veio muito abaixo aí da expectativa, e o papel do Banco do Brasil já vinha aí numa queda, e o pior resultado aí desde 2016 para o Banco do Brasil. Impacto direto aí sobre o agronegócio e o aumento da inadimplência, principalmente na carteira agro do Banco do Brasil. Falando sobre esportes, na semana nós tivemos o destaque dos jogos de ida pelas oitavas de final na Copa Libertadores da América. Destaque para a vitória do Flamengo sobre o Internacional no primeiro jogo no Rio de Janeiro.
e também do Palmeiras, onde aplicou uma goleada de 4-0 sobre o Universitário, jogando lá no Peru, na altitude do Peru, trazendo um ótimo resultado para o Brasil, para o jogo de volta. E destaque para o final de semana, o início da Premier League no Reino Unido, e o principal jogo aí para ficar de olho, Manchester United versus Arsenal no domingo, 12h30. E também no Campeonato Brasileiro nós temos um grande jogo no domingo às 8h30, que é entre Botafogo e Palmeiras, os últimos 2 campeões brasileiros se enfrentando e também são concorrentes ao título desse ano, juntamente aí com Cruzeiro e Flamengo, os 4 primeiros colocados aí do campeonato. E destaque nesse final de semana para a festa de aniversário de Bruna Marquezine, ex-namorada aí do Neymar, craque Neymar, e que vai ser numa ilha no Rio de Janeiro, que é a Ilha Fiscal. E está prevista aí mais de 200 convidados, na sua grande maioria celebridades aí que deve contar aí na festa com Zeca Pagodinho e também com o Tiaguinho. Na semana que vem devemos aí ter notícias sobre essa festa de comemoração dos 30 anos da Bruna Marquezine. Já fica um abraço e um feliz aniversário. E também meu aniversário domingo, um feliz aniversário para mim também, que não podemos esquecer. E ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem, que vocês tenham um ótimo final de semana. Bye!